Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Private Practice, porém nesse vídeo aqui eu vou contar tudo sobre Private Practice, então vai ter spoilers, muitos spoilers. Se você quer assistir Private Practice, mas você não quer tomar nenhum spoiler, vai assistir esse vídeo que tá aqui passando nos cards ou que tá aqui na descrição, em que eu falo tudo bonitinho sobre PP, sem spoilers, tudo maravilhoso pra você assistir. Mas esse vídeo aqui vai ter muito spoiler, então se você ainda não assistiu, ou se você ainda pelo menos já chegou lá onde eu tô, que é na quarta temporada, aí você pode assistir. Eu ainda não assisti a quinta nem a sexta, então nesse exato momento estou no final da quarta temporada. Então se você tá aí mais ou menos nesse pé, você já pode continuar esse vídeo. Sem mais blá blá blá, roda essa vinheta. Muito antes de Station 19 existir, a gente tinha Private Practice, que foi o primeiro spin-off de Grey's Anatomy, obviamente, então, sendo lançado antes de Station 19. Muita gente não sabe, mas Station 19 é o segundo spin-off de Grey's Anatomy. A gente já teve o Private Practice, e eu comecei a assistir tem pouco tempo, tem alguns meses, deve ter uns 6 meses, assim, que eu comecei a assistir, até que de fato eu engatei e vi tudo em um mês, assim, eu vi a terceira, a quarta e a segunda temporada, assim, tudo num pacote só, mas eu fiquei muito presa na primeira, embora a primeira temporada tenha só 9 episódios, eu falei isso no outro vídeo que eu falei de PP, mas a primeira temporada eu acho um saco, assim. Lá eu não falei, mas aqui eu vou explicar o porquê eu acho um saco. Eu não gosto das histórias que rolam ali na primeira temporada. Na primeira temporada a gente acompanha toda a desenvoltura da Edison depois que ela chega em Los Angeles, então assim que ela sai de Seattle, ela quer uma vida nova, ela quer uma vida fresca, uma vida fresh, uma vida sem muitas preocupações. E logo lá em Grey's Anatomy a gente viu que ela beijou o Pete, que é um dos personagens que trabalham, né, na clínica. E assim que ela vai pra Los Angeles, o Pete já começa, tipo, acho que você veio pra cá só por minha causa. E ela começa, não, eu não vim pra cá só por sua causa. Então isso é uma coisa que rola ali na primeira temporada. É uma temporada levinha, são só 9 episódios. Mas é um levinho meio entediante, porque eles começam a apresentar os personagens nessa temporada. Então a gente começa a... Todos os personagens querem se mostrar demais o que eles são, pra gente conhecer eles. E eu entendo isso, porque é uma primeira temporada, mas acaba sendo um saco, assim. Tem alguns casos médicos que são medianos, não são tão legais assim, mas aqui a gente é introduzido a toda a leva da galera que tá aqui em Private Practice. Então a gente vai conhecer o Del, o Pete a gente já conhecia, né? Mas a gente vai conhecer a Naomi, que também já apareceu no crossover lá de Grey's Anatomy, o Sam, que também já apareceu lá no crossover de Grey's Anatomy. A gente vai conhecer alguns outros personagens que eu não gosto tanto, como a Violet, por exemplo. No começo, nessa primeira temporada, eu não gostava muito da Charlotte, eu vou falar um pouquinho mais dela mais pra frente, mas nessa primeira temporada eu não curtia a Charlotte, eu achava ela uma puta de uma insuportável. Então a gente tem também o Cooper, e mais pra frente a gente vai conhecer o Sheldon, então tem uma galerinha aí pra gente ser apresentado. Essa primeira temporada, se fosse uma temporada única, eu não diria que Private Practice teria futuro se eu tivesse assistido assim que saiu. Eu acho bem mais ou menos, não curto tanto. Dito isso, eu acabei enrolando muito pra começar a segunda temporada, porque a primeira não me prendeu tanto, então eu tava meio com o pé atrás. Comecei a segunda temporada e eu sinto que a primeira metade da segunda temporada tem a mesma pegada da primeira, de eles começarem a querer fazer uns casos um pouquinho mais legais e tal, mas ainda assim tudo muito mediano, tudo parece que um medo, sabe? Não sei, por ser uma série nova, talvez eles não quisessem ir tão ser louco assim de uma vez só, de cara. Então essa primeira parte da segunda temporada também segue o mesmo ritmo da primeira. Embora alguns erros que eles cometeram, que hoje, quando a gente tá no final mais de Private Practice, ou depois que a gente assiste, a gente percebe que são alguns erros, como por exemplo, na primeira temporada a gente tem o Cooper apaixonado pela Violet, que é um negócio que, sabe, não tem senso. Cadê o senso? Não tem senso, não tem sentido. É uma coisa muito louca, eles são só amigos, então nessa primeira temporada rola essa loucura aí, esse surto. A gente teve também na primeira temporada o Pete e a Edison, que é um rolê que até rola de novo, acho que na terceira temporada acontece de novo, finalmente rola esse casal, mas é mais pra frente, tem um contexto por trás. Mas na primeira temporada é um casal chato. Eu me perguntava se esse seria o casal endgame, se a Edison ficaria com o Pete, e me preocupava um pouco, porque na primeira temporada é meio chato, assim, o Pete não é um personagem, eu vou falar um pouquinho mais sobre os personagens daqui a pouco, mas o Pete não é um personagem que eu amo, que eu daria minha vida por ele, não é um personagem, assim, ícone da série, por assim dizer. Ele é só um personagem que tá ali, que tentaram fazer funcionar, sei lá, ser um Derrickzinho da vida, mas que, sinceramente, não é 10% do que o Derrick era. Digo assim, quesito de protagonista, tanto que ele não tem esse papel de protagonista. Na minha visão, Private Practice tem uma protagonista,
que é a Edson e ninguém mais. Não tem um casal protagonista, como por exemplo Derek e Mare. É só a Edson. Passada essa primeira parte da segunda temporada, tô falando que eu fiquei muito presa na primeira e na segunda, porque a primeira parte da segunda temporada é meio que mais do mesmo. Mas, meu amigo, se você chegou na segunda temporada, eu vou te falar agora, siga adiante. Porque a partir do episódio 20, que é bem o final, assim, os últimos episódios da temporada, é só surto, é só loucura. Eu não esperava o que ia acontecer nesse finale, eu fiquei muito chocada. Eu tinha tomado, uns 2 dias antes de eu chegar nesse episódio, um spoiler da Violet. Eu tava pesquisando uma foto pra fazer um vídeo, e eu tinha visto a Violet numa poça de sangue e com a barriga de grávida. Então meio que eu já imaginava que ia rolar algo, mas eu não sabia o que era. Eu sabia que ia rolar algo com a Violet, com a barriga ali com sangue, mas não sabia o que era. E quando rolou, meu amigo, a história que veio sendo construída desde a metade da temporada, e foi sendo construída, e foram colocando elementos, e foi se... Cara, foi muito incrível. Eu nunca imaginei que uma série, tipo, que tá começando faria o que Private Practice fez. Pra quem não lembra, uma paciente que tinha problemas mentais, ela achava que tava grávida e ela não tava grávida, então ela ficou muito com isso na cabeça, e na finale ela vem, porque a Violet tá grávida e ela vai... Enfim, e rouba o bebê da Violet com ele ainda na barriga, ela faz o parto e a Violet ainda tem que ensinar ela a melhor maneira dela fazer isso, porque senão ela só vai cortar ali, vai matar o bebê, vai matar a Violet, e a Violet, no momento em que ela... É muito emocionante, gente, só de lembrar, é muito emocionante, porque no momento em que ela percebe o que vai rolar, ela quer tentar pelo menos deixar o bebê vivo. E ela se entrega à ideia de que ela vai morrer. Então ela fala assim, já que eu vou morrer, pelo menos vamos salvar o bebê. E ela começa a falar pra essa mulher, você tem que cortar aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enquanto a mulher sem anestesia, sem nada, é tenso. Lembra um pouco o caso da April, que futuramente a gente ia ver em Grey's Anatomy, isso na época que lançou Private Practice, porque na época não tinha sido lançado ainda o episódio em que o Ben faz o parto em casa da April, né? Então é muito louco, e mais parece muito um caso com a outra, a questão de ser do modo que é feito ali, e, nossa, é muito louco, assim. A diferença é que o Ben tava tentando ajudar e não roubar o filho dela e arrancar o filho dela de dentro do corpo. Isso faz com que a gente vá pra terceira temporada com esse gancho. O finale mesmo, os 2 últimos episódios, eu lembro que eu tava assistindo com uns amigos em cal, eu não parava de gritar, eu falava, o quê? Meu Deus! Meu Deus! Porque é muito louco. O primeiro episódio da terceira temporada é continuação. Gente, só assistam, porque se você tá tomando todos esses spoilers, me desculpa se você assistiu até aqui, é porque você não tem problema com spoiler. Mas é muito surtante, assim, eu gritei muito no episódio, eu tava muito brava com o Pete, foi a época que eu fiquei mais revoltada com ele. Depois disso, o Pete só melhora. Ele vem em uma cadeia de acontecimentos depois desse parto da Violet, porque o filho da Violet é do Pete. Então ele vem numa cadeia de acontecimentos em que o personagem só melhora e ele fica cada episódio melhor, mais legal de acompanhar. Entretanto, ele segue sendo um personagem que eu não curto tanto, mas ele melhora muito da primeira temporada, da segunda temporada, porque a finale da segunda eu achei que eu nunca fosse odiar um personagem em todas as séries que eu já assisti na minha vida, tanto quanto eu odiava a Violet e o Pete. Mas aí no finale o Pete acabou comigo. Depois disso, me disseram que a Violet melhorava, né, e tal, mas eu não consegui, até hoje eu não consigo, eu tô no final da 4ª temporada, eu não consigo gostar da Violet. A Violet é uma personagem que me irrita muito. Então, sei lá, eu acho ela muito burra, e ela é psicóloga, sabe? E logo depois do parto ela acaba ficando traumatizada. E ela, que é exatamente o gancho que vem então desse parto, ela fica a temporada 3 inteira e grande parte da 4ª também, sem querer ver o filho dela, ela vai e simplesmente joga o filho dela na porta do Pete e fala, se vira aí, porque eu não consigo. E entendo que ela ficou traumatizada, só que chega um momento em que ela volta a trabalhar, as coisas voltam a acontecer. E dá uma certa raiva, sabe? Porque, ok, ela tá com trauma, só que o jeito que eles passam na série só me fez ter mais raiva da Violet. Então, não sei, eu não consigo, sabe? Não rola. Eu acho que a Violet, pra mim, me conta aí vocês, é uma personagem que eu não gosto. Até hoje, mesmo com todos os traumas, tudo que ela passou, eu não gosto. Você deve ter percebido que a segunda temporada, eu falei da segunda, comecei a falar da terceira, mas eu não falei da Edson nesse meio tempo. Isso porque a Edson vem com umas histórias que, assim, a segunda temporada, como eu falei, segue um pouco a primeira ela tá com aquele lelele com o Pete, e aí na segunda ela começa a gostar de um cara que ele é policial, só que daí ele é da SWAT, aí ela fica, ele não é policial, ele é da SWAT. E vem um relacionamento fofinho, só que em algum momento isso começam a ter um problema porque a Edson é médica, ela é milionária, ela tem muito dinheiro e tal,
e ele é só um policial. E ela vive falando, ele é da SWAT, nanã. E um dia ele fala, cara, eu sou da SWAT, beleza, mas você fica falando que eu sou da SWAT só pra não falar que eu sou um funcionário público, que eu sou um policial, e tananã. Tem uma diferença muito grande entre os dois, e eles acabam terminando. E nisso ela não tem nenhum grande relacionamento até a terceira temporada. Na terceira temporada, quando o Pete tem o bebê, ela já sabe, né, desde Grey's Anatomy que ela não pode ter filhos. Ela acaba ficando um pouco receosa e um pouco cautelosa em relação ao filho do Pete, porque o Pete tá criando sozinho, embora o Pete estivesse apaixonado pela Violet, ele tem que se desapaixonar, né, porque a Violet já não é mais a Violet, ela tá outra pessoa, ela tá muito traumatizada. E eles começam a se aproximar, a Edson e o Pete, porque a Edson tá num rolê muito aleatório de gostar do Sam. E aí eu nunca vou entender isso, sabe? Tipo, enfim, é um surto. Embora eles tenham química, é uma coisa muito bizarra de se ver, porque a gente sabe que o Sam era casado com a melhor, e teve um lelelê por muito tempo, mesmo depois que separaram com a Naomi, que é a melhor amiga da Edson. Então, é meio complicado. Quando ela começa a perceber que o Sam é incrível e que ela pode estar gostando dele, ela chega a comentar pra Naomi e fala, nossa, imagina eu e o Sam, não sei o quê. E a Naomi ri e fala, imagina, você traiu o seu marido com o melhor amigo dele e agora você vai trair a sua amiga com o ex-marido dela. E ela meio que dá uma zoada. Mas na minha cabeça ali parecia que a Naomi já tinha pescado alguma coisa. Tanto que depois disso ela fica um pouco mais esperta com relação aos dois. Mas eles começam a viver um romance proibido. Eu entendo em certas partes a Edson, mas eu acho muito errado isso aí que ela fez de ficar com o Sam. Então, pra tentar esquecer ele, tentar conservar a amizade com a Naomi, ela começa a se encontrar um pouco mais com o Pete. O Pete também tá meio solitário, porque ele ama a Violet. E aí rola essa relação com o Pete. Por algum tempo eu achei que eles seriam o endgame. Porque ela tava ali com o bebezinho, ela tava muito cautelosa em se aproximar do Pete porque ela não pode ter filhos, então ela tinha medo de gostar muito do bebê, do filho dele, e se apegar muito e depois terminar o relacionamento, e é o que acaba acontecendo, eles acabam ficando família mesmo, próximo, e eles começam a morar juntos e cuidar do bebê juntos e tal, até que a Violet volta a si, por assim dizer, e ela entra com um pedido porque ela quer o bebê de volta. Do nada ela chega e fala assim, ai, devolve meu filho aqui. E aí o Pete criou o menino por 1 ano e meio, sozinho. Então é óbvio que ele não ia entregar e falar assim, tó, pega aí o bebê. Então eles entram numa custódia judicial, tem toda uma coisa pra falar que, tipo, arrancaram o bebê dela. Sim, realmente, isso aconteceu, é muito tenso. Ela tava por um trauma, mas entram em toda uma disputa pra falar que ela ainda não tá estável mentalmente. Então aí a Edson testemunha e tal. São episódios longos e que são legais, são episódios que têm a ver com a história, e a partir daquele final da segunda e essa terceira inteira, a série só melhora, porque a gente já gosta dos personagens. Então acaba sendo mais fácil de gostar da série, de tudo que tá rolando, e são casos cada vez mais incríveis que acontecem na série e as relações pessoais cada vez mais legais. Já na quarta temporada, a gente vai acompanhar a Edson, que já não tá mais com o Pete, eles acabam se separando em algum momento, o Pete acaba voltando com a Violet e ela começa a se relacionar de vez com o Sam, ela conta pra Naomi, elas acabam não sendo mais amigas, e ela fica, que é no ponto que eu tô agora, ela acabou de se separar do Sam, mas ela fica uma grande parte da quarta temporada com o Sam, e aí, de novo, parece que é endgame, a gente fala, não, agora é endgame. Esses dois vão ser, porque tem uma química ali maluca. Mas não é, e eles acabam terminando também, e é o ponto que eu tô agora da série. Então a gente falou bastante sobre o Pete, que entra na primeira temporada como aquele interesse amoroso que a gente achava que seria da Edson, ele acaba se envolvendo com a Violet, eles têm um filho, e no ponto que eu tô, eles estão juntos. Na quarta temporada, ele e a Violet estão juntos. Aí a gente vai ter a Naomi. A Naomi, ela é apresentada lá no crossover, embora seja outra personagem, né, outra atriz que interpretou a Naomi. Aqui na série decidiram que a atriz que ia ficar seria a outra, né? Então a gente conheceu a Naomi lá no crossover, e aqui a gente vai continuar a história dela. Ela tem uma sociedade com o marido dela, então ela... ex-marido agora, né, no começo da série já são separados, mas eles têm uma relação complicada durante a primeira temporada. Eles ficam nessa do divórcio, como se relacionar e tananã, embora pareçam que eles são bem... eles lidam bem com isso, a gente vê que os dois ainda têm sentimento e tal, tanto que ele fica com ciúme, quanto o Del, que é um outro personagem da série, mostra interesse pela Naomi. Então a Naomi é uma personagem que muita gente considera chata, e eu entendo porque eu também acho a Naomi uma personagem meio chatinha. Ela não tem nada de grandes histórias, ela não faz nada de muito relevante, e todas os posicionamentos dela são posicionamentos que irritam. Principalmente em uma temporada em que ela fala que ela é contra o aborto, ela nunca faria um aborto, que o negócio dela, ela tem uma clínica de fertilização justamente porque ela é pró-vida, e quando a filha dela engravida, ela tem 16 anos, eu acho, 15 anos,
ela fala pra filha dela abortar, então ela acaba sendo completamente contraditória. Muita gente justifica isso, falando que ela tava num momento ali de desespero e tal, mas nesse momento de desespero, se a filha dela não tivesse batido o pé, ela teria feito a filha dela abortar o filho. Então, em vários momentos ela tem opiniões contraditórias, em vários momentos ela tem opiniões que a gente fica irritado, que não tem nada a ver com o que tá rolando ali. Então a Naomi é uma personagem chatinha e eu consigo entender porque as pessoas não gostam dela, até porque eu também não sou muito chegada nela. Dizem que a quarta temporada é a última em que a personagem tá. Atualmente ela ainda tá na série, nos episódios que eu tô assistindo, mas ela já tá assim meio que saindo. Na quarta temporada ela aparece de vez em quando, ela tá resolvendo algumas coisas de um boyzinho, ela começa a namorar um outro cara mais pra frente. Então, ela já tá meio que se despedindo aqui nessa quarta temporada. Mas a Naomi, como eu disse, não é uma personagem que eu gosto tanto. E quando a gente fala de Naomi, não tem como falar do Sam. O Sam, igual eu falei, em muitos momentos ele tá presente na série, ele acaba se fazendo mais presente do que a própria Naomi. Ele começa como um personagem muito bobo, meio bobinho, mais legal e tal, mas meio bobinho. E com o tempo, como eu disse, ele tem essa relação com a Edison, e aí ele acaba sendo visto como, tipo, o cara foda, bonito, porque ele é bonito, né? Isso não tem como negar. Mas um cara foda, bonito, bom médico. Do nada ele vira cardiologista, do nada ele joga um retcon de que ele sempre foi cardiologista, ele só não exercia. Então a gente tem que... eles vão tentando idealizar, endeusar um pouco o Sam. Eu gosto do personagem igual a Naomi. Às vezes ele me irrita, mas ele tem carisma. Então eu consigo gostar da Naomi, gostar do Sam mesmo sem gostar da Naomi. Porque diferente da Naomi, o Sam tem carisma. Ele é legal, a gente gosta de ver as histórias dele, o jeito que ele fala, as piadas dele. E a Naomi não, ela é só chata mesmo. Outro personagem, eu tô em ordem assim de quem eu gosto, tá, gente? Outro personagem que aparece na série, mas aparece um pouquinho mais pra frente, é o Sheldon. O Sheldon é um personagem que, quando ele apareceu a primeira vez, eu achei ele meio assim, eu fiquei com o pé atrás. Mas ao longo das temporadas a gente vai entendendo a que ele veio. Ele não tem grandes histórias, não tem grandes enredos. Eu acho que o principal história em que ele tá envolvido, a principal trama, é quando ele não sabe se o filho é dele, ou com a Violet é dele, ou é do Pete, porque ela acaba ficando com os dois em determinado momento. Mas é a única grande trama que ele tem. Ele acaba ficando com uma galera, assim, na série. Mas ele não tem nenhuma história especial, pelo menos ainda não teve. Mas é um personagem que eu gosto bastante e eu espero que ele tenha alguma história ainda antes de acabar. Eu tô, como eu disse, no final da quarta, espero que na quinta e na sexta ele tenha alguma história. O Cooper é um caso de amor e ódio. Tem vários momentos em que eu fico irritada com ele, principalmente no relacionamento dele com a Charlotte, porque a Charlotte é uma deusa, mas a gente já fala dela. E ele acaba agindo de uma forma muito imatura em várias vezes, em vários momentos. Ele começa sendo apresentado na série como um cara que namora online, que só faz merda, que faz um monte de enganado, porque ele fica querendo encontros online e tal. E ao tempo a gente vai vendo a evolução dele. Isso é muito legal, principalmente porque no começo eles tentam forçam uma relação dele com a Violet, que não tem nada a ver porque eles são melhores amigos, fala que ele tá apaixonado por ela. Aí depois a gente vê ele melhorando, ele ficando com a Charlotte, e o relacionamento dele com a Charlotte tem muitos altos e baixos em vários momentos. Eles estão juntos, não estão mais, e eles brigam e desbrigam, então é um relacionamento bem complicado, mas eu amo o casal, meu casal. E eu acho incrível que desde o começo da série eles juntaram esse casal e me disseram que ele é indie game, então já tô contente, porque é um casal que eu sei que tá seguro e que não vai rolar nada. Eu não sei porque que a Violet ficou tão embaixo, porque eu falei que ia falar primeiro dos que eu menos gosto, né? Mas a Violet, como eu disse, ela é uma das personagens que eu menos gosto, eu não vou me delongar tanto, eu já falei bastante dela aqui nesse vídeo. Então eu não sou muito chegada na Violet, vamos já pro próximo. E o próximo personagem é o Del. O Del, ele é um carinha que ele começa sendo como se fosse a secretária, o secretário, né, da clínica, e na clínica ele atende as pessoas, redireciona elas, e com o passar do tempo ele acaba sendo, se fazendo como se fosse, tipo, ai, que tem um nome em inglês, tipo, ele faz partos, um parteiro, ele acaba virando parteiro, e a gente começa a gostar dele. O Del, ele morre no finale da terceira temporada, é muito, muito, muito triste, outro finale desgraçado, foi o finale da morte dele. Eu fiquei muito chateada porque eu não queria que ele morresse de jeito nenhum, e ele acaba falecendo na terceira temporada, e é um personagem que eu gosto muito. E vocês podem perceber que eu gosto muito dele porque eu coloquei ele antes do meu trio de ouro. E agora a gente vai falar das 3 melhores personagens de Grey's Anatomy, ou de Private Practice. Vamos começar falando de Amelia Shepard. A Amelia é apresentada em PP, se você ainda não sabia, ela chega em Private Practice antes dela ir pra Grey's Anatomy, tanto que em vários momentos tem mini crossovers em que a Amelia fala em Private Practice, por exemplo, eu preciso ver o Derek, e aí depois a gente vê o episódio em Grey's Anatomy em que ela foi ver o Derek, e depois aparece outro episódio em PP, ela falando como que foi, sendo que quem assiste as duas séries já sabe o que rolou lá. Então é um mini crossover que é muito legal também, mas a Amelia começa a história dela em PP.
Dizem que a quinta temporada é totalmente focada na Amélia. Eu ainda não cheguei, eu amo a Amélia porque eu assisto Grey's Anatomy. Mas nesse momento da série, se eu assistisse só Private Practice, eu não amaria a Amélia. Mas é muito incrível ver toda a história dela desde o começo pra depois seguir em Grey's Anatomy. E eu tô gostando bastante. Então a Amélia tinha que estar aqui no meu triozinho de ouro, porque né, eu sigo ela, eu sigo ela, é maravilhoso. Eu acompanho a vida dela agora em Grey's Anatomy. Mas, tipo, você vê, tipo, a origem dela, assim, em PP, sabe? Eu quero muito ver a quinta temporada justamente por conta dela. Dizem que ela brilha na quinta temporada, então eu tô bem ansiosa. As duas últimas são a protagonista e a Charlotte. Eu não sei em que ordem eu gosto mais, eu acho que eu posso dizer que eu gosto mais da Charlotte ainda do que da Edson. A Edson é perfeita, ela não tem defeitos, a gente já assistiu Grey's Anatomy, agora ela acabou de voltar na 18ª temporada. A gente sabe que ela é linda, que ela é ruiva, ela é perfeita. Tem uma planta que tá aqui na minha frente que foi batizada em homenagem a Edson, minha planta se chama Edson. Então eu amo ela, ela é maravilhosa. Mas ela tá do lado de uma personagem muito incrível também. A Edson começa, como eu disse, lá na primeira temporada, com uma historinha bem bobinha, depois ela se relaciona com o Pete, se relaciona com o Sam, e toda a parte dela como uma médica séria acaba ficando comprometida, porque o foco de Private Practice, embora tenha muitos pacientes, não é exatamente cirurgias, né? Eles têm uma clínica, então eles não têm um hospital, então momentos pontuais do lado cirurgião da Edson é mostrado, a gente não vê tanto assim. Então, uma coisa que me deixa um pouco chateada com a Edson é esse lado profissional que ela ama tanto, que ela é tão incrível que aparece menos. Ao longo das temporadas, principalmente na quarta, aparece um pouco mais, na terceira e na quarta, em que ela começa a trabalhar no hospital da Charlotte e tal, em alguns momentos, então a gente vê um pouquinho mais desse lado. Mas eu sinto que a Edson, a essência da Edson nesse momento tá um pouco perdida, ela tá um pouco perdida. Ela tá mais preocupada com os carinha, com as relações dela, com as coisas que estão rolando, do que de fato com a carreira dela, que foi uma coisa que ela construiu ao longo dos anos. Então é uma coisa que me irrita um pouco em PP, essa desvalorização da personagem, embora em vários momentos a gente deixe claro e ressalte pra gente que ela é a protagonista e que ela é incrível. Ainda assim, eu sinto que essa parte médica que veio tanto de Grey's Anatomy, que foi tão bem construída em Grey's Anatomy, acaba se perdendo um pouco aqui em Private Practice. E eu sei que eu falei muito rápido da Edson, mas é porque eu precisava chegar logo na Charlotte. A Charlotte foi o maior plot twist, eu acho que talvez da minha vida, de pessoa que assiste série. A Charlotte é uma personagem que lá na primeira temporada eu não gostava, eu achava ela antipática, ela rude, grosseira, sem motivo nenhum, eu achava ela extremamente rude, e de fato ela é, né, não tem como passar esse pano, ela é rude mesmo. Mas ao longo das temporadas a gente vai pegando um afeto por ela, a gente vai vendo que não é porque ela é só rude, é que ela tem que ser assim, ela é a chefe de um hospital, ela é uma mulher que faz o que ela quer, ela é extremamente empoderada. Embora na primeira temporada ela seja meio chatinha mesmo, a gente vai aprendendo a amar ela, tipo, amar mesmo, sabe? Na quarta temporada, no episódio 7 da quarta temporada, é um dos mais pesados, assim, que eu já assisti na minha vida. É um episódio extremamente pesado, talvez o mais pesado da série até então, até esse momento. A Charlotte, ela é estuprada, ela tá saindo do hospital dela, um cara que tá ali meio maluco das ideias, ele tá sofrendo algum transtorno, alguma coisa. Ele acaba invadindo o hospital, entra na sala dela, agride ela e estupra ela. E é um episódio em que a gente vê tudo, então é muito horrível. A Charlotte tenta lidar com isso depois, ela tem todo o trauma que isso fica. E ao contrário da Violet, que passou por um trauma também muito horrível, a Violet a gente consegue ter compaixão por ela e se compadecer muito da história dela, porque faz sentido, sabe? Tipo, eu entendo, a Violet tá... eu tenho muita raiva da Violet, então vocês vão ver que eu falo meio com ódio. O trauma da Violet é lidado de uma maneira que eu não entendo e que só me faz gostar menos da personagem. E já a Charlotte, a gente vê ela tentando ser forte, ela, o relacionamento dela com o Cooper, tudo que acarreta, toda a relação... É muito... pesado seria a melhor palavra, assim, é muito difícil de assistir e não tem como não amar a Charlotte. A Charlotte é uma personagem que vem numa crescente desde a primeira temporada, a evolução dela é incrível. Tanto que é engraçado porque a evolução dela vem de uma personagem que já começa bem decidida e ela continua bem decidida, mas a evolução no sentido da gente mesmo gostar dela, porque a gente que precisa evoluir pra gostar dela. Porque ela já começa evoluída lá na primeira temporada, a gente que não entende como é que é. Então eu acho que ela e a Edson são minhas personagens favoritas de longe dessa série de Private Practice. Eu já falei muito, esse vídeo vai ficar gigantesco, então se você assistiu até aqui, deixa um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos que gostam de Private Practice ou que você quer que assista... Não, não sei se você quer não, eles vão tomar muito spoiler. Então aquele seu amigo que já assistiu Private Practice. E deixa aqui nos comentários quem é seu personagem favorito. Um beijo, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau!